Pai, minha vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a plena satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de presença em mim e ao meu redor. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência maravilhosa que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência e virás cada vez mais perto do meu espírito, de meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser. E assim, poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, mestre amado. Muito bem, deixa eu dar boa noite para quem chegou depois. Tida, Solange, Luiz Humberto, Boa ahn, noite. Boa noite. Lucineide também e De Fatima. Eu vou pedir para quando as pessoas entrarem e ver que a maioria está com o microfone fechado, principalmente quando eu estou com a imagem do Cristo ali, para não darem boa noite, porque a gente, né, tá na meditação, tá quietinho, entra um boa noite aí, dá uma quebrada, né? Eu vou pedir para quando entrar na reunião, por favor, espera alguém falar primeiro, para ver se tá todo mundo falando ou se tá todo mundo quieto meditando. Ô, Gratidão. Roberto, me desculpa, é justamente eu falei boa noite, é porque eu vi pessoas com os olhos abertos, né? Eu pensei que a reunião já tinha passado os 6 minutos. Desculpa. Não tem problema, não. A gente vai arrumando aí de boa, tá bom? Mas Tá é bom. isso. Chegou a Solange Leitora? Sim, Então tá bom. Por favor, Solange. Página 86, o texto complementar, lá na última linha. A última vida é linha. um fluxo. Isso. Então vamos lá. Por A favor. vida é um fluxo ativo de consciência que tem sua origem na consciência universal. Ela une e desperta sementes adormecidas em plantas, animais e nos seres humanos, e os faz crescer de acordo com o plano natural que a ciência chama de DNA. Este é o verdadeiro impulso da vida, eterno e universal, que é seu por direito de nascença neste mundo. Você pode ver isso nas crianças, antes que as suas pequenas mentes, treinadas pelos adultos, comecem a perguntar se a vida é realmente assim tão segura e livre da dor e da miséria como haviam pensado. Por instinto, a criança deitadas de costas agitam os braços e as pernas em alegre algazarra e risos. Estar vivo é bom, elas estão dizendo.
desde que, é claro, tenham tido a boa sorte de nascer em famílias carinhosas que podem atender às suas necessidades. Porém, há um aspecto da vida muito mais profundo que é realmente a consciência universal tornar-se ativa em sua própria criação das galáxias e da Terra. Vou fazer só uma pergunta aí, Né? né? Quem quiser, quem quiser comentar, fica à vontade, né? É, Cristo fala de boa sorte, né? No parágrafo anterior, né? Desde que, é claro, tenham tido uma boa sorte de nascer em famílias carinhosas. Alguém se arrisca a dizer, pode ser essa boa sorte? Eu acho que está relacionado a causa e efeito, né? Não chega a ser exatamente uma sorte, mas é por direito, né? Mas também ele fala que a pessoa pode escolher nascer numa família, né, de nível de consciência mais baixo. Então, não sei É, se. lembra que a gente falou, lembra que a gente leu lá na carta 9, né? Lá no final, sobre a encarnação, né? A reencarnação. E ele diz que as famílias, há momentos, né, em que determinadas famílias atraem as almas, né, para o ambiente, né? E eu estava lembrando disso, né? É lógico que Cristo não está jogando aqui com palavras sem sentido, né? Boa sorte no sentido que a gente entende aqui no Brasil, né? Uma sorte de loteria, né? Eu acredito que essa boa sorte, eu acho que tem a ver com a atração, né? Mas assim, boa sorte pode ser uma família carinhosa e abastada, né? De necessidade, de boas, né, de recursos, mas que ele não vai se desenvolver muito aquela alma, e pode ser uma família menos abastada, com mais dificuldade, mas que ele vai ter a boa sorte de evoluir mais, né? Então, eu acredito que boa sorte aqui tem a ver com aquela coisa da frequência de vibração, né? De atração. Isso é só minha percepção, né? Fala, Mas é porque eu Vladimir. achei interessante, né? Ele usar. Ele não, né? A tradução, né? A tradução para boa sorte. Hum. A 6, quando fala na carta 6 e na carta 9 também, quando o, o momento da concepção, uma alma é escolhida para aqueles pais que vão poder dar o melhor desenvolvimento possível para ele, né? Então pode ser isso mesmo, É, né? Se ele ter aí um bom desenvolvimento espiritual, ter uma vida tranquila, poder se desenvolver sem sofrer, sem ter muito sofrimento, apesar de que a gente precisa de uns perrengues para poder criar músculo, poder crescer também, né? Criar força e é. crescer. Mas eu achei interessante, né? A palavra boa sorte, se bem que aqui é o contexto brasileiro, né? É, Desculpa, contexto do português, né? é. Não tive curiosidade de ver isso aqui no original, né? Mas vamos lá, Aqui É que ele fala vamos também, lá. também. oh, perdão, Roberto, vai Pode você. falar, Vladimir. Não, e também quando essa família, esses pais, não moram, por exemplo, né, numa favela, num lugar que mesmo ele vai conseguir se desenvolver, mas vai ter um sofrimento maior, tal. E tem uma boa sorte de viver numa família boa, que deu oportunidade para ele se desenvolver, ele teve sorte, né, para aquela família. Eu Mas creio que seja isso nesse contexto, né? Mas lembrando que Cristo, eu estava pensando aqui, nem sempre a boa sorte, de repente, vai ser bom para uma alma, né? Porque a gente vê muitas almas assim tendo todo tipo de conforto que poderia ter para desenvolver, né? E ela termina, ao contrário do que a gente pensa como boa sorte, ela termina tendo um pouco de azar de ter nascido numa família assim, porque talvez por ela não estar assim tão preparada para isso tudo, aí ela termina tendo um efeito reverso, né? Como a gente vê muitas vezes assim,
almas assim que foram bem criadas, tiveram tudo, e por isso, por esse tudo que ela teve, terminou atrapalhando, né? E nas cartas fala que tem um trecho das cartas que diz que se a alma ela tivesse condições favoráveis demais, além da conta, né? Isso de repente poderia atrapalhar a evolução dela, né? Isso do Então é uma ponto de coisa vista muito material, né, relativa. Mário? Pois é, eu acho que é muito relativa essa boa sorte aí que ele está Não, falando, não, né? mas eu acho que quando ele fala boa sorte, Mário, ele está falando de ter a boa sorte de nascer numa família que vai proporcionar para ele um bom desenvolvimento espiritual. É isso que ele chama a atenção, né? Por exemplo, eu tive pais que não Ah, me deram, não me forçaram a nenhuma religião. Deram liberdade tanto para mim como para o meu irmão para escolher, fazer o que bem entendesse. E até bem maduro, eu nunca tive nenhuma religião, né? Então, e eles nunca me repreenderam, nunca me forçaram. Então, acho que tive a sorte de nascer com pais que me favoreceram o desenvolvimento espiritual, né? nesse contexto aqui, né? Aqui, nesse contexto aqui, a frase está muito específica, que se trata realmente de condições de vida boas, né? Que ele está dizendo aqui, famílias carinhosas que podem atender às suas necessidades. Está muito Isso. claro, né? Mas lá na carta 9, quando ele fala da reencarnação, ele disse que uma alma pode ser atraída para uma família de condições de frequências vibracionais inferiores, que ele vai ter dificuldades, né? Mas que essa dificuldade é para que ele evolua, né? E tanto que ele disse que depois ele vai voltar à condição de frequência vibracional anterior, né? Então, tá muito claro isso aqui, né? Mas era só para a gente mesmo refletir um pouco, né, sobre isso. Valeu aí. Podemos ir, Solange. Este é um aspecto que me foi dado perceber e compreender com toda clareza quando estava no deserto do Sinai, na Palestina. Vi que a origem da vida, a fonte de nosso ser, sempre se manifestou através de todas as coisas vivas de maneira muito especial, inteligente, desde o muito pequeno até o muito grande, desde um amor perfeito até um elefante. Isto era tão constante que poderia chamar-se a natureza daquele que conduziu todas as coisas à manifestação visível. Sua natureza é também a fonte de todas as maravilhas terrenas, toda a alegria, felicidade, realização pessoal e criatividade. Deixa eu só fazer uma parada. A gente acabou falando sobre aí a boa sorte, mas eu acho que é o menos relevante sobre o que a gente leu aí. Queria saber se alguém tem uma contestação, uma pergunta, uma observação sobre o que está sendo dito sobre a consciência universal. Na página 87, lá no comecinho, né, no 86 ele já diz, né, que a vida é um fluxo ativo dessa consciência. No 87 ele diz que ela une e desperta as sementes adormecidas em plantas, animais e nos seres humanos. Faz crescer de acordo com um plano natural que a ciência hoje chama de DNA. A formação do DNA ela acontece quando o bebê é um embrião ainda, né? E aí ele diz que pega o DNA, metade, né? DNA do pai, DNA da mãe, para criar esse novo corpo, esse novo ser. E a consciência universal é quem uniu, né? E despertou isso. E aí embaixo ele fala sobre o impulso da vida, né? Que é eterno e universal. Então isso acontece no universo todo. Existe crescimento, né? No universo todo. A gente astronomicamente está bastante ignorante ainda com relação a isso, né?
A gente não tem equipamento necessário para ter esse conhecimento. Mas se a gente pensar bem, né, o que é a consciência universal, muita gente tem dúvida, né, sobre a consciência universal, consciência divina. Eu acho que a gente podia tentar explorar um pouco mais, se alguém tiver uma dúvida para Eu, ajudar. Fala, Rodrigues. eu vou dizer só o que eu percebi, né, da carta 5 e da carta 6. A consciência universal, a gente já sabe que é o equilíbrio, né, lá do universal, onde só o universal reside, né? Equilíbrio e silêncio, né? E, e segundo a carta 5, a consciência divina é a consciência universal individualizada. E a consciência divina são, né, os impulsos gêmeos de atividade e atração ligação, pai e mãe, né, atividade e eletromagnetismo, né, eletricidade e magnetismo, e o que essa consciência cria, né, ou seja, toda a parte universo, né, o universo em si mesmo, tudo isso é consciência divina. E lógico, né? A partir da consciência divina se individualiza, mas a consciência universal permanece em cada indivíduo, né? Como essência, né? Ou fragmentada também, a gente pode falar assim, né? Então, é assim que eu entendo consciência universal e consciência divina, que foi o que o Roberto perguntou aí, né? Vladimir, Só acrescentando, É do mesmo. primeiras mulheres? Celina. só acrescentando e reforçando aquele aspecto de que a consciência universal, mesmo individualizada, ela tem como princípio a natureza da consciência universal, ela é amor. E amor se manifesta em vários aspectos na criação, como alegria, felicidade, realização. Então, o que o amor quer? Que todos cresçam, evoluam a cada aspecto de si mesmo, né? Então, eu não entendi exatamente o que você deseja saber especificamente na afirmação que você desse parágrafo. Não, foi sobre tudo que a gente leu, porque está falando sobre o impulso de vida, sobre consciência divina, e a gente não parou para falar sobre isso. A gente falou sobre a boa sorte de ter nascido numa família, né, carinhosa e que atende às necessidades dessa alma, dessa criança, né? Mas do que a gente leu, isso não é o mais importante. Até o Rodrigues falou, vamos fazer um comentário aqui e tal, mas... Então, o que ele está falando é sobre a consciência universal. Eu queria que a gente explorasse um pouco mais, porque quando ele fala aqui no último parágrafo, né, ele diz: Este é um aspecto que me foi dado perceber, compreender, em letra maiúscula, com toda clareza, quando estava no deserto de Sinai, na Palestina. Vi a origem da vida, a fonte de nosso ser. Sempre se manifestou através de todas as coisas vivas, de maneira muito especial, inteligente, desde o muito pequeno até o muito grande, desde um amor perfeito, que é a florzinha pequenininha, até um elefante. Isto era tão constante que podia chamar-se de natureza daquele que conduziu todas as coisas à manifestação visível. E aí ele diz: sua natureza é também a fonte de todas as maravilhas terrenas, toda alegria, felicidade, realização pessoal e criatividade.
E dentro dessas benesses que existe, ele não está falando o que ele falou lá na carta 5 sobre os horrores inomináveis. Então, lembrar que A essa. criador da consciência universal ou divina, ela é amor, mas ele permitiu para a própria compreensão da existência de tudo, ele permitiu a existência do livre-arbítrio. E aí tem aquela questão que nesse nível da realidade, a gente pode escolher, dependendo das forças internas que estão em operação em nós, pode escolher coisas bastante negativas, o que vai gerar uma energia de baixíssima frequência, muito pesada, muito densa, e que contamina toda a realidade, fazendo com que nossos esforços, nossa verdadeira natureza, tenha dificuldade de se contrapor a essa energia que foi gerada. Por isso há essa questão, a escolha das pessoas de toda a realidade pode gerar um ambiente extremamente tóxico e que vai envolver toda a humanidade para dificultar. Então, é como se nós estivéssemos nesse momento, toda a humanidade, nós incluindo, que é como se estivéssemos andando em um lamaçal. E para conseguir liberar esse lamaçal, nos elevarmos além desse lamaçal, envolve a gente tirar essas energias que fazem parte desse lamaçal, como o ódio, todas essas coisas negativas que a gente tem estudado e é necessário que tenha que ser transcendido. Então, existe essa questão dos horrores inomináveis criados por nossa imaginação, nossos pensamentos e emoções. Se às vezes quanta comoção ocorreu no momento em que houve aquele processo do Bolsonaro e do Lula, houve a criação, houve uma criação de energias extremamente ruins e que afetava o comportamento de todos, aumentando a polarização. Isso é uma observação de um aspecto mediúnico que ocorreu naquele período comigo. Mas, assim, o Criador, ele deu esse poder de nós criarmos a realidade. E aí a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente permite entrar em nossa realidade e criar coisas inomináveis. O DNA, ele ama toda a criação, ele deu a possibilidade de cada uma das suas criaturas trabalharem consigo mesma, trabalharem para ampliar, e só a experiência direto na matéria é capaz de propiciar uma coisa muito maravilhosa, que é vivenciar esses aspectos em muitos níveis, em muitas dimensões, não apenas no físico, como no etérico, no emocional, mental, e ele vai aprendendo através das nossas escolhas. No texto complementar ele fala, né? Isso era tão constante que poderia chamar-se da natureza que conduziu todas as coisas à manifestação visível. Todas as coisas à manifestação visível. Sua natureza é também
a fonte de todas as maravilhas terrenas, toda alegria, felicidade, realização pessoal e criatividade. Mas na carta 5 ele fala que da dimensão universal final de consciência, conhecimento e equilíbrio, veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis da existência, descendo em ordem de espiritualidade, dos muitos portais da dimensão universal até as mais pesadas frequências. Ele vai falar depois, então, da consciência da antiverdade. Tudo é criação do Pai. Tudo é criação do Pai. É tudo criação do Pai. Ou do homem, através do ego, com seu pensamento e sentimento, né? Que pode criar também. Ele está lá, em silêncio e equilíbrio. E foi do silêncio e equilíbrio que houve o Big Bang. Que, como o Rodrigues mesmo disse, do Big Bang veio a consciência divina, veio a vida que formou a consciência divina, né? A vida individualizada que formou a consciência divina. Mas tudo vem do Pai. E tudo tem que evoluir. Tudo tem que crescer. Talvez haja um tempo em que não haja mais as inomináveis, até os horrores inomináveis das perversões da consciência anti-verdade, né? Talvez. Essa é o que deve ser todo mundo evoluir para chegar na consciência universal e voltar para a consciência universal, né? Uhum. Consciente. Só fazendo uma colocação, para esclarecer, Deus é amor. Nessa condição, ele deseja o melhor para toda a sua criação. As escolhas que a gente faz são nossas, não são dele. São escolhas feitas a partir de um entendimento muito, muito pequeno acerca do nosso próprio poder, do poder da consciência universal. E é isso que essa questão das baixas energias, elas são produtos do nosso pensar, do nosso sentir. E Do nosso ego. quando é inadequado, ele gera uma energia capaz de machucar outros seres e distorcer a realidade nossa. Mas Ele também, não... Pode falar. mas também é criação da consciência universal. Tudo o que tem no universo provém e se origina, não há nada diferente que não veio da consciência universal. Não existe nada que não seja da criação, que veio do universal. Nada. Mesmo o pensamento do homem, por mais criatividade que ele tenha para o lado errado, para o lado é criação do homem. Ele não pode. Quem materializa, ele vai buscar lá na consciência universal e forma aquilo que vai ser formado. Tudo vem da consciência universal. Tudo está na consciência universal. Nada está separado. Nem no momento do Big Bang, a gente precisa pensar um pouco fora da casinha, né? Houve uma explosão, Big Bang, surgiu a consciência divina, mas não saiu da consciência universal, né? Continua na consciência universal, que ele explica mais para frente, aqui na carta 5, que ele é todo esse aparente vazio, que a gente está no aparente vazio, e o aparente vazio está em nós também, dentro de nós, né? Uhum. Lá na carta 1, da página 40 até a página 49, 50, Cristo vai contar o que ele viu, o que ele compreendeu e o que ele percebeu durante a sua iluminação no deserto. É a parte das cartas que ele assim, que ele mais explica, né? Ele mais transparece, que ele usa, né, argumentos para descrever aquilo que ele estava vendo, né? Que ele estava contemplando e que a consciência estava permitindo que ele percebesse, né? Tanto que ele diz, né? Ele dizia para as pessoas, né?
Eu estou ensinando isso a vocês porque só eu vi o Pai. Então eu posso falar disso porque eu vi o Pai. Mais ninguém viu, né? Então, para para a gente entender, por exemplo, aqui ele fala de impulso, né? Impulso da vida. E foi é, terça-feira, né? Que a gente estava na página anterior, na página 86, a gente até conversou bastante, né? Sobre essa questão do impulso da vida. A Solange estava até com dúvidas, né? Isso tudo mais. Então, é, com certeza, o equilíbrio e o silêncio da consciência universal, ele é o amor puro. É dessa energia. Quando ele vai explicar sobre a fé, quem quiser ler, né, lá na carta 3, quando ele vai explicar, ele faz aquele milagre dos pães e do peixinho lá para a multidão, ele depois entra nesse assunto da fé. Ele diz uma coisa interessante, que é, a energia, olha o que é que ele diz, que a energia que gira em tudo no universo, ela provém da consciência universal. Então, assim, o que é a consciência universal, na verdade, né? Lógico, a gente só pode falar daquilo que a gente está lendo aqui, né? Então, o que é que eu percebo? Consciência universal é uma consciência que é uma energia. Tanto é que ela explodiu, né? Ela explodiu como Big Bang, em forma de partículas elétricas, depois se transformou pelo eletromagnetismo em elementos, esses elementos, desculpa, em moléculas, essas moléculas em elementos. Mas qual é a base? A base, se a gente fosse falar assim, qual é a substância do universo? Energia. Que energia é essa? Consciência universal. Então, se tudo no universo é energia da consciência universal, então tudo gira em torno de vibração. Vibração, como é que é? Vibração energética, né? Energia de vibração. E quando se fala de amor puro, como eu já disse em outros momentos, né? O amor puro é a frequência perfeita, é a frequência máxima. Então, nós que nascemos na consciência, é, na materialidade, né? No mundo material, a gente nasceu lá na carta 8, ele diz que as vibrações, ó, ele diz que as vibrações de inferiores de consciência, né? Nós nascemos nessa frequência. Mas nós sabemos que o homem, quando encarna, ele tem um objetivo, né, de evoluir, aprender e mais. Então, as frequências inferiores também são frequências, são consciência universal. Como o Vladimir falou aí, todas as frequências, não importa, todas elas são consciência. O que nós precisamos aprender, focar, e o que Cristo quer que a gente entenda é que existe uma frequência perfeita, frequência do amor. Como se chega lá? Como é que se chega lá? É isso que nós temos que aprender. É isso que Cristo está deixando nas cartas. Então, se você vibrar nas frequências de amor, você não precisa ir até lá, porque isso é atração. Lembra? Semelhante atrai semelhante. Quanto mais você vibrar no amor, mais próximo do amor, mais você vai atrair o amor do Pai. E aí a natureza divina, crescimento, cura, nutrição, alimentação, satisfação das necessidades, tudo. Basta que busquemos essa frequência de amor. E como é que nós fazemos isso, Rodrigues? Carta, carta 6, né? Carta 6, onde ele vai dar aquele ensinamento Ah, sobre os bilhetes, né? é. As características do ego e as características da consciência universal. Você trocar. Como é que se troca isso? Você tem que meditar, fazer aquela oração, apresentar e pedir para o Pai para ele trocar, te ajudar a trocar essas frequências. E ele diz: quando você faz isso, isso vai acontecer com quem buscar. É, é promessa, promessa não, né? É uma lei da existência. Promessa não, é uma lei da existência. Se você buscar, isso vai acontecer. É simples, irmão. Eu entendo assim, é simples demais.
É porque a gente tem que ler as cartas. Se não ler, vai bater cabeça, vai bater cabeça. Eu sou sincero em dizer para vocês, eu não quero mais nada na minha vida, eu só quero as cartas, porque eu estou aprendendo tanta coisa e a frequência da minha vida, as coisas na minha vida estão mudando, mesmo que de forma lentamente, às vezes até imperceptível. Mas eu estou percebendo isso. Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão. Se você quer realmente chegar num nível, né, de entendimento, de profundidade, você precisa ler as cartas. Não tem jeito. E meditar, né? E orar também. E fazer o que ele recomenda, né? Mas eu vejo assim, Roberto, carta um, né? O que ele viu no deserto. Isso aí é primordial, é básico, né? A carta 5, que ele recomenda várias vezes aqui nos textos complementares, né? 5, 6, 7 e 8, que são as cartas que ele fala da consciência como o universo foi criado, fala do ego, fala dos relacionamentos e de moral. Para mim é básico, né? Mas é lógico, as cartas como um todo é riquíssimo, né? É um passaporte para a nossa maestria, né? Para aqueles que querem evoluir na Ô, no Rodrigues, frequência mas falando vibracional. de Oi. amor, falando sobre o amor é uma energia, né? Só que nós não Sim. entendemos esse amor porque este amor também está nos horrores, que aos nossos olhos é um horror, mas o amor está agindo ali também. Só que Mas a é o gente. amor dele, mas é o amor dele por todos. Isso é diferente. Então, Por exemplo, É, Solange, por exemplo, vamos mas você lá. entendeu o que eu falei? A Eu gente entendi, eu entende entendi. que ali não tem o amor, mas é o amor agindo ali. Porque, de alguma maneira, aquelas pessoas, aqueles horrores, eu não consigo achar um exemplo agora, está acontecendo por causa do amor, que aparentemente, aos nossos olhos, é horrível. Você está Olha, a falando como frequência do lei de amor causa e efeito. não a Sim. frequência do amor não é essa, Solange. A frequência do amor não é essa. Veja frequência do bem, amor. ele Não vamos criou, Consciência esquecer, universal, ela só, não, o amor não é a consciência universal. Ela só não está chamando em tudo. atenção para uma coisa que Jesus nos diz. O amor humano não é o amor É, divino. não é. É São dois exatamente. amores diferentes. A Não, A gente, gente né? confunde. Solange, a quando ele realidade fala sobre o amor, quando ele fala sobre o amor com relação à criação, é que esse amor, ele não está olhando justamente aquilo que você está falando. Embora isso faça parte, né, do universal. Mas lembra que ele fala das cabras e das ovelhas? Ele diz o quê? Que se a cabra resolver obedecer o pastor e ouvir o pastor, ele vai cuidar da cabra também. Então, assim, o amor, que é o amor da frequência universal, esse amor, ele está sendo irradiado para todo o universo. Quem se colocar na frequência vai receber o amor puro. Agora, eu estou aqui, eu estou nas frequências baixas do ego, e não quero abrir mão disso. Então, eu escolhi uma frequência baixa, longe do amor dele. Mas o amor dele tá sendo dispensado, está aqui ao nosso redor o tempo todo, entendeu? Não é que a criação dele é todo amor, a criação, ela tem uma frequência, tá? isso. E a frequência do amor é crescimento, é nutrição, é cura, satisfação. Isso é a frequência do amor. O que tiver, se você olhar as características do ego, você vai ver que é tudo o oposto da frequência do amor. Olha lá as características do ego. É Eu acho que ela totalmente não é o oposto. oposto, viu, Rodrigues? Ela quer tudo isso, só que só quer para ela. Não, Não, é o oposto por causa das frequências só, tá? Não, então, Só eu sei, questão eu entendi. frequencial. Só que, por exemplo, o ego também quer crescimento, saúde, nutrição, não é mais para ela. Sim, isso. concordo. Quando a característica divina o amor é crescimento, o amor é cura, o amor, né, para tudo e para todos, né? Exato. Solange, eu acho Fala, que eu Celina. entendi. Só não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas eu entendi que
tudo, como eu havia colocado, Deus é tudo, toda a realidade é consciência, mas aqueles horrores inomináveis, aquelas energias extremamente densas, foram produzidas por nós, por aqueles que fazem parte do Criador, mas não é um aspecto do Criador. É igual o Rodrigues falou. O amor é uma frequência. Da mesma maneira, é uma frequência na qual toda a criação está envolvida. Agora, as coisas que nós pensamos, sentimos, se ela não for adequada, de uma energia mais elevada, ela é uma energia densa. Uma energia densa. É uma lama. Ela não faz parte. Não é que não faz parte, é uma criação nossa, mas não é a mesma coisa. É um produto da nossa, de todas as criaturas. Eu Entende? vou, eu vou Não sei. só para ver se ajuda a esclarecer, do meu ponto de vista, né? Vou falar do meu ponto de vista. Tem um princípio hermético que é o princípio da polaridade, e Jesus fala sobre ele, né? Que tudo tem dois polos. Então, você tem a diferença entre o amor e o ódio é, é, é a vibração, né? O amor e o ódio são a mesma emoção. O que muda é o grau. Se você está no alto grau, é amor. Se você baixa, vai baixando até que você chega no ódio, né? Então, são emoções da mesma natureza. O que muda é a força que você dá para um ou para outro. Isso. Bom, Eu vou dizer mais duas coisinhas que a gente não pode esquecer, tá? Porque isso pode nos causar depressão espiritual, se a gente não entender isso. Primeira coisa, o objetivo da consciência universal ter se expandido, né, como o Big Bang e a consciência divina, tem dois fatores aí. Um, é ele se Experimentar. auto-manifestar. E segunda, ele se auto-expressar. Então, a consciência universal teve dois objetivos ao criar, ao se expandir, né? Ao criar, não, ao se expandir. Ele queria, ele queria evoluir, ele queria crescer, ele queria se expandir, ele queria, né? Então, não, na nossa mente, nós não conseguimos, olha só, nós não conseguimos julgar isso. Não cabe a nós julgar isso, porque nós somos a própria consciência. Então, como é que a consciência vai julgar a si própria? Não dá, né? A mente da consciência universal está na nossa mente, a consciência humana, tá? Tudo é mente universal. Então, esse fator dessas frequências vibracionais, né? Vibracionais de alto a baixo aí, né? Enfim, que vai do amor até a inferioridade lá dos inimáveis, não cabe a nós discutirmos isso ou questionarmos isso. Porque o pai está se experimentando e aprendendo com isso. E nós somos isso instrumentos, mesmo. os ferramentas disso, tá? Tudo no universo está evoluindo porque o pai assim é. Ele criou dessa forma. Ele fez assim. Não Ele cabe a se nós discutirmos autoexpressa isso. através da gente. Exatamente. Entendeu? Então não podemos esquecer disso. Senão, eu já entrei nessa fase, viu? Eu já entrei nessa fase de questionar Deus e dizer que Deus era injusto, que Deus estava jogando comigo, porque eu não aceitava certas atitudes de Deus. Mas isso foi em outra época, né? Em outro momento da minha vida. Agora que eu já tenho essa consciência, eu só tenho que pedir ao Pai para Ele
expandir a minha consciência para me evoluir ao ponto de entendê-lo plenamente. E pronto, entendeu? É o que nós Para estamos fazendo falar aqui, isso aí para não buscando essa esquecer. expansão. Nós estamos fazendo, entendê-lo, né? É, É, mas ele diz, né? Bata na porta, que a porta vai se abrir e você vai entender os segredos do universo. Ele diz na carta 3. Tem que buscar. Tem que buscar. Jesus também pede que a gente permita que ele entre em nossas consciências para poder firmar o ensinamento que ele traz, né? É É, isso. Mas, ô, Rodrigo, se tudo é vibração e a gente botar numa régua, digamos, amor e desamor, você escolhe a frequência. Dentro Eu do amor, acredito você que está sim. vibrando em que frequência? E dentro do desamor, você está vibrando em qual frequência? Todas as duas estão aí. Isso. sim, A perfeito. escolha, a É escolha sua. vai depender da nossa evolução, não é? Porque Isso. cada um É, tem seu tempo. exato. E Boa, A boa, quando frequência, você. boa. A frequência. E quando você consegue chegar na frequência tal, você não sabe nem o que dizer, porque isso vai naturalmente. é, Vai naturalmente. você, Tem que você de buscar, fato é não é uma pessoa naturalmente, não. Tem que buscar. Não, naturalmente que eu digo, o Vladimir, é como se dissesse, você já não tem mais o peso de querer chegar lá. Isso vai mais leve. Isso acontece, vai acontecendo, porque a tua vibração está no amor. Agora, se você está na é, vibração do eu, desamor, que tem ódio, raiva, essas coisas todas nessa vibração, aí você sente muito mais difícil e sofrimento, porque é uma vibração de sofrimento. Quando a gente se liberta dessas vibrações, a gente sente mais felicidade, a gente já, como diz, né? A gente já não vai julgar o outro. Para que julgar? Não é? A pois gente é. sorri com mais facilidade em vez de estar emborrecido. Né? Quando você vê uma E pessoa como é, emborrecida, e como é que a gente se liberta da frequência de não amor? aí na prática, né, Rodrigo? Você vai Escolhendo, aprendendo, vai escolhendo a frequência do escolhendo, amor. e a prática Isso. vai te dando esse sentimento gostoso, de leveza. Ora, se tu Pois é. consegue chegar nesse sentimento, tu vai querer voltar? Tu sabe que aquele outro é ruim? Evolução. Pois Eu é. vejo Gostei. Pois é, nós estamos ela tem. aprendendo a escolher, ó, nós estamos aprendendo. Você não precisa buscar a frequência do amor. Você só Não, precisa escolher, ela você já só está precisa aí. escolher, Escolher. você só precisa escolher fazer coisas da frequência do amor, É, entendeu? É isso. E é uma lei da existência isso, tá? Lembra lá a lei lei da da existência? existência. É. Então, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de escolher. Se você quer escolher a frequência do amor ou do não amor. Conforme você escolhe, você semeia e você colhe. É como tem evolução, né? Então a gente vai indo. Uma num tempo tal, É. outra num tempo tal, mas chega lá, Mas, né? mas é uma escolha, né? Mas é É uma uma escolha. escolha, tudo, tudo. Pronto, era isso Perfeito. que eu tinha que dizer, gente, botando uma régua. Até logo. Deixa eu fechar aqui, meu. Agora a gente precisa lembrar que existe a escolha mais lúcida e a menos É, lúcida, né? A é gente vê justamente isso isso, muito, Mário. a gente observa muito isso em algumas famílias, quando tem um pai assim, um bom pai, né? De fato. E quando ele está educando os filhos, né? Sempre tem aquele mais arisco e aquele mais obediente, né? Como se fosse mais arisco fosse a cabra, né? E o mais obediente, o cordeiro. Então, o pai, ele já tem uma experiência, né? E ele sabe que determinado caminho vai facilitar a vida do filho dele. Então, de repente, ele diz: olha, vá por aqui. Aquele que tem um pouco mais de lucidez, que consegue perceber isso com mais clareza, ele vai obedecer o pai.
E aí ele começa a seguir por ali, por aquela linha, né? E a sabedoria do pai realmente vai fazendo ele com que ele aumente a lucidez dele. Porém, existe aqueles outros mais ariscos que ele quer fazer as coisas da forma dele e talvez a trajetória seja maior, seja mais dolorida, e aí sim ele vai atraindo sombras para ele, mas essas sombras é por escolhas que muitas vezes ele não teve aquela lucidez que ele poderia ter, mas a própria sombra vai fazer com que ele perceba que aquelas escolhas que ele está fazendo não está sendo adequada. Então ele precisou experimentar as sombras que ele mesmo criou na ação dele, né? Ação e reação. E aí quando ele começa a perceber que é ele que está atraindo aquelas sombras, provavelmente aquele filho mais obediente ele está no outro patamar. E E ele, né, ele de repente, aparentemente para alguém, ele pode ter ficado para trás, mas tem outra questão aí. As sombras, que são as experiências negativas, de repente pode ser em algum momento ele se eleve até mais do que aqueles que se acomodou no caminho que o pai direcionou para aquele outro. Por quê? Porque ele vai atingindo um certo grau de lucidez que também pode fazer com que ele se acomode ali, né? E aquele outro que deu uma volta maior e que realmente teve que aprender a lutar com essas sombras, ele adquiriu tanta experiência com isso que quando ele começa a enxergar a luz, isso não é uma regra, né? Mas possa ser que ele avance até mais no processo de lucidez do que até o pai dele esperasse que ele pudesse avançar. Então, assim, eu não sei se eu consegui deixar claro a ideia que eu quis passar, mas essa questão de lucidez, né, ela é uma coisa que varia muito e pode variar muito, porque como a gente está falando agora há pouco, né? Às vezes o carinho demais atrapalha, né? E de repente aquele carinho demais em excesso faz com que a pessoa se acomode, né? Enquanto o outro filho lá que não teve o mesmo carinho, porque a gente sabe que isso acontece, né? Em algumas famílias, né? Um recebe mais carinho, outro menos, e isso realmente provoca sombras, né? Então, essa coisa da luz e sombra, que é o teste que a gente tem, né? Eu acho que vai variar muito de acordo com a lucidez que cada alma vai conseguindo adquirir com a sua experiência na consciência humana, né? E que é um reflexo da divina. Então, enfim, isso é muito relativo de uma experiência para outra. Por isso que ele diz nas cartas que quando você vê uma criança que grita mais por comida do que a outra que, quando está com fome, ela opta pelo silêncio, né? Isso não quer, isso não julga quem tem mais lucidez, né? Mas talvez para a nossa visão humana a gente vai achar que aquela que é mais tranquila e que espera a comida chegar, né, sem gritar, na lógica humana a gente vai dizer, bom, essa daqui ela está mais preparada, né? Então, mas para Deus não existe isso, né? Então, tanto aquela mais arisca como a mais tranquila, que aparentemente seria a mais adequada, para Deus elas estão no mesmo patamar, né? Então é isso que eu queria falar. Ô, Mário, eu também Oh, queria falar o seguinte: de como Fátima, somos almas. olha a Oi? Celina com a mãozinha erguida lá Ah, faz sua língua tempo. está com a mão? Não, não, Vai. não, pode, por favor, completa o seu Tá bom. pensamento. É pequenininho, viu? Como Ah, não. somos almas, certo? E estamos aqui. Tem filhos que ensinam aos pais. Por quê? Porque somos eternos. A gente está olhando só o pai que ensina ao filho, mas tem muitos casos de filhos que ensinam aos pais. Isso me deixou muito assim, a refletir muito tempo.
nessa minha dança de conhecer um, conhecer outro, conversar com um, conversar com outro, e eu ficava, mas como é o pai e o filho é que é assim? Então, eu vejo como almas de vida eternas, a nossa vida é eterna, e que uns vêm mais preparados e outros não. Não importa onde E nasce. esses, Chegou esses a casos aí, e esses ter. casos aí, de Fátima, acontece muito quando a criança nasce com algum tipo de deficiência, síndrome, né? Alguma coisa desse tipo. Essa criança vai ensinar muito aos pais quando ela nasce desse jeito, né? Mas tem outros que nascem Uhum. perfeitos, mas têm a mente. Sim, Dão resposta aos eu pais, que entendi. os pais ficam sem resposta. E não sabem como uma criança daquele tamanho botar ele no canto e ele fica sem resposta. Aí eu acredito aí, é onde eu chego naquela conclusão de que realmente nós somos eternos. Estamos evoluindo a reencarnação, né? De uma vida a outra, a gente leva o conhecimento. Não importa onde nasce, importa que nasceu e que a gente veio continuar evoluindo. A E a Helenice quer falar consciência. também, faz tempo. Então, pronto, ótimo. Tchau, gente, já falei. Tá bom. Ó, uma pergunta, talvez muito maluca ou sem noção. É, amor é divino, né? Amor é de Deus, amor é divino, e ele fala muito isso. A maldade é humana? Porque nas cartas ele até fala, eu não lembro a frase, mas ele diz que é o único que pode não deixar que pai faça as benfeitorias dele é humano, não é? Ele fala com outras palavras, mas ele tem um lugar, ele fala que o único que pode, vamos dizer, como é que fala? Tornar sem efeito o que o Atrapalhar o pai trabalho. faz. Isso, é o humano. E como o humano vive Não, é o nessa, pensamento humano, nessa né? como É, o humano vive nessa densidade mais baixa e o amor é mais alto, é por isso que eu achei que esse sentimentos ruins, a maldade está mais relacionada ao humano do que ao divino. Estou muito Sem dúvida. errada? Não, não, olha, não tem nada. A maldade, ela é uma falta de consciência nossa. É uma falta de consciência da nossa verdadeira natureza. Então, há aquela. Às vezes a gente maltrata o outro, mas não é a nossa verdadeira natureza. Agora eu vou explicar por quê. Porque a própria Solange estava falando, estou entendendo o que você falou, Celine, e concordo. Porque quando a gente diz, tudo vem do pai, eles falam, então a maldade também vem do pai, e aí fica uma coisa muito conflitante para a gente entender que alguém que tem tanto amor, que está, né, tanta vibração tão elevada, vai ter também a maldade. Nós viemos deles, nós somos eles, mas por estarmos numa vibração mais baixa, eu acho que esse tipo de sentimento é mais do humano, Humana. que é capaz É de neutralizar o que o pai faz, do que do divino. Minha interpretação. daquela Tem um trecho. cura na carta 1 da criança, que é luz, é amor. À medida que ela vai se conectando e começando a viver com a família, com outros, ela vai ficando escurecendo. Aquela energia não é do pai, é produzida por nós. Eu acho que fica mais fácil para a gente entender do que É, quando a eu, gente eu, coloca no patamar de que até o mal é do pai. Eu acho que aí pelo menos, o meu É, é, entendimento é é mais esse. mais. eu entendo, assim, tem um trecho da carta que ele fala assim, que a consciência humana, ela é egóica.
né? Então, assim, se não houvessem outras consciências, né, não teria problema nenhum, porque a egóica, ela não ia criar problema nenhum para o outro, para o próximo, já que não existia o próximo, né? Então, assim, o problema está na mente egóica, né? E a gente não pode escapar disso, porque quando a gente vem para cá, a gente passa a ter relação com a mente, com a consciência humana, que é onde o ego ele vai estar presente, né? Porque a gente não precisa ter essa experiência com o mundo para a gente aprender a fazer verdadeiramente o bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, assim, se a gente não atrai as coisas que a gente consegue atrair com o nosso nível de lucidez, a gente não vai ter essa experiência, seja ela boa ou seja ruim. Então, assim, no momento que a gente começa a agir nesse mundo 3D, né? Esse mundo ele traz para a gente uma experiência de liberdade, mas é uma liberdade que é um processo de conquista, porque o livre-arbítrio ele começa a ser exercido através de uma lucidez muito débil. Por quê? Porque quando a gente vê o processo de evolução humana, né, o homem desde que veio das cavernas, né, a gente habitou em cavernas, né? Então a gente precisa lembrar desse processo de evolução da nossa mente, né? Então, o nível de lucidez, né? Eu sei que hoje ainda existem aberrações, assim, coisas fora do comum, mas aquela estrutura mental que a gente tinha hoje, em comparação àquele período, né, que a gente viveu há milhares e milhares de anos atrás, é, quando você compara, né, você vê que o quanto a gente conseguiu ganhar mais estrutura para poder desenvolver essa lucidez. Claro que nem todo mundo está sabendo aproveitar, e não é nem por culpa do indivíduo, né? Eu acho que a questão é que todo mundo está experimentando a sua maneira. Então, o nível de lucidez que a gente vai adquirir vai de acordo com esse nível de experiência que cada um tem, né? E a gente não sabe esse nível de experiência é indeterminado, porque não dá para você medir, né? Cada alma está vivendo a sua experiência e é claro, aí Jesus até fala nas cartas, e eu devo me intrometer nas experiências dos outros, né? Será que realmente eu devo mostrar para os outros aquilo que eu já percebi de bom e que realmente traz resultados, né? Ele até questiona isso, né? Se eu não me engano, nas cartas também, eu não sei me parece que tem uma passagem, se eu estiver enganado, vocês me falam, que É ele na até carta diz um, que, é na carta um, Na é, carta 1. pronto, parece que é na carta um. ó, tem umas almas evoluídas que eles não estão muito preocupados com o ser humano, né? E para você ver como é as coisas, né? Então, até um ser desperto, ele pode fazer opções. Claro que a maioria desenvolve aquilo que Jesus desenvolveu, que é essa capacidade da compaixão, né? Mas veja que quando ele questionou lá no deserto, será que eu devo fazer isso ou não? Será que eu devo realmente me meter na experiência das outras almas? Então, Não, imagine ele quantas não, almas. o Mário, ele não se questionou, não. Ele simplesmente decidiu, ele percebeu que não deveria fazer isso porque existe uma lei, né? Uma lei da existência. Ele decidiu não interferir. É diferente, tá? Ele não Mas estava se teve um questionando, momento, não. mas teve um momento que ele fez essa opção,
né? Não. Ele Ele poderia, estava, ó, ele poderia. estava empolgado, ele estava empolgadíssimo, porque ele tinha acabado de sair do deserto, e ele queria sair arrebentando o meio mundo. Então ele falou assim: ah, eu vou fazer, 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 fazer. Aí foi quando ele encontrou lá aquele cidadão, né, o ser divino. Foi O o ser divino mensageiro, né? botou, O mensageiro é, foi. o mensageiro disse para ele: rapaz, calma, isso vai demorar um tempinho aí, né? Falou até em milênios. Ele estava Ele todo ficou empolgado, irritado. realmente. Ele estava empolgado. Aí foi quando ele lembrou. Ele ainda diz assim: rapaz, eu acabei de sair da missão, há poucas horas já estou aqui fazendo besteira, né? Aí ele falou: rapaz, eu não posso interferir na condução do universo por conta do meu pai, né? Meu pai está no comando, não sou eu que estou no comando, é ele. Então, eu não vou fazer mais isso. Aí ele se aquietou. Então, assim, ele estava empolgado, percebeu a besteira que ele estava fazendo, que ele ia fazer, né? E ele foi e pisou no freio. Mas ele não se É, questionou, não, nem estava em dúvida, né? é só, Mário, é essa frase, né? Esse parágrafo da carta 1, página 54. Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que estas características humanas fossem a causa de grande angústia na vida das pessoas, não era essa a mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que E os isso males aí, da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era pronto. correto trazer a informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? É isso, né, que você estava se Isso, É. referindo? exatamente, exatamente. E Exatamente isso. ele Ó, tomou eu uma acho que decisão aí, agora eu me lembrei. Fala, Mari. Eu Fala, só me Mari. lembrei, eu falei de um detalhe, eu só fiz acho que uma confusão, assim, de informação foi, porque, assim, no budismo, eu acho que Celina ou alguém aí deve já ter ouvido falar sobre isso, tem os bodhisattvas e o Buda. Então, dentro do contexto budista, os que se iluminam e que optam em fazer o voto de ajudar a humanidade, que inclusive os Budas eles dizem que eles só vão sossegar quando a última alma realmente conseguir despertar. Já os Bodhisattvas, eles têm a opção de quando se iluminar, enquanto ele está no processo de iluminação, quando ele se ilumina, ele não é necessariamente, isso tendo budismo, tá? Não necessariamente ele opta de fazer esse voto, de precisar fazer com que os outros despertem. Não, ele segue o caminho dele, tem essa opção também. Parece um pouco egoísta para o que a gente já conhece dentro do contexto mais oriental e até cristão, né? Mas me parece que dentro dessa hierarquia divina existe também essa opção. É isso que eu quis dizer. Tu vai falar, Celina? Eu quero falar, mas Então, diga. depois não está com o microfone desligado. Kitsigarba, ele poderia ser Buda, mas ele optou a ser Bodhisattva até a última ser, a última alma, se iluminar. Então, ele é quem recebe todos, aquela coisa toda, dentro da história do budismo. Então, justamente, o nome desse aí é Kitsigarba, que tem Koai Possá, tem todos os outros. Aqueles que ficaram como Bodhisattva, o Kitsigarba é quem realmente passa essa. Ele já podia ser Buda, mas ele não quis se iluminar a Buda. Ele disse, enquanto tiver uma alma necessitada disso, ele vai estar aqui, ajudando.
Mas isso é na história, dentro do contexto, né? Fala aí, Celina. Fala. É uma baliza, é uma régua. Aquilo que você falou sobre a régua, uma definição do processo de elevação é só aqui, ó. Ah, Neutralidade, disposição, aceitação. Eu vivo falando sobre aceitação. aceitação. É, é assim, quando você chega nessa frequência, que é bastante difícil chegar, ela fala sobre aquilo que eu falei muitas vezes dentro dos grupos, que é a elevação da nossa frequência envolve um processo de purificação daquelas coisas inadequadas, ódio, orgulho, raiva, desejo, medo, dor, apatia. Essas questões nós devemos liberar com essas técnicas que o mestre Sananda coloca e também com as experiências do nosso dia a dia, em que assim você escolhe colocar sal no café e vê que é ruim. Então você aprende que é melhor usar doce, sal, açúcar. E é assim, as experiências ou ferramentas, técnicas como a que o Cristo nos ensina, é importante para a gente liberar essas energias negativas que obscurecem a luz natural, que lembra da criança, que é naturalmente luminosa e que com o tempo ela vai adquirindo, incorporando muitas crenças limitantes e muitos problemas, muitos maus pensamentos ou maus sentimentos, o que obscurece aquela energia. Quando você chega a partir de um processo de purificação, seja dado pelo Cristo, ou seja, a partir das nossas experiências pessoais, do quanto a gente vai se esforçando para fazer coisas boas, entendendo com vagar que a nossa natureza e absorvendo a nossa natureza divina, que é mais elevada, quando estou dando uma baliza. Uma das coisas que eu falei é que hoje em dia me é tranquilo, muito tranquilo, assim, falar, vão todos para o céu. Eu falo isso sem nenhum constrangimento interior, sem nenhum problema. Então, eu falo, vai todo mundo para o céu, vocês são todos benditos. Eu falo isso porque quando me veio trabalhar esse aspecto, eu tinha que pensar assim, há o condicionamento de assim, vão todos para aquele lugar. Até que fui treinando, trabalhando, até chegar ao ponto em que para mim é tranquilo. Não me vem nenhum sentimento, nem nada que me faça, mesmo na pior situação. E isso que eu percebi, mesmo na pior situação, quando a gente vai trabalhando em nós, fica tranquilo a gente fazer esse tipo de afirmação. Vão todo mundo para o céu. Para mim, nesse momento, é tranquilo.
Então, existe um processo de a gente realmente trabalhar internamente. Da mesma maneira que quando eu consegui, as pessoas vinham e me falavam muitas coisas por conta do meu centro de meditação. Aí eu dizia assim, tá tudo certo. E as pessoas achavam muito estranho. Isso em 2016. A primeira vez que eu fiz essa colocação, tá tudo certo, não tem nada errado. E as pessoas ficavam assim, horrorizadas, porque assim, como você concorda com o evento negativo que aconteceu? Eu falei, não é que eu concordo, eu entendo. Aí que veio aquela questão do Cristo falar também, de você olhar para toda a sua realidade e deixar de se conectar com aquela parte mais negativa. Então, assim, eu, aí eu expliquei que me veio naquele momento essa questão. Tá tudo certo no sentido de que aquela egrégora formada pela energia de muitas pessoas só poderia trazer para eles um determinado resultado, dado o fato de que havia muita energia negativa naquele estado. Então, assim, naquele momento que eu entendi que tudo que havia da nossa realidade era parte daquilo que estava em nós. Então, assim, naquele momento, me veio começar a explicar para as pessoas essa questão. E de que tudo que ocorre é aquilo que está ali naquela energia. Mesmo um acidente qualquer, a energia que estava ali naquele local estava só poderia atrair uma situação da mesma energia, às vezes um desastre. Então, assim, mesmo esses terremotos que estão ocorrendo por aí, eles são um catalisador, a energia daquele lugar tem só tem aquela possibilidade de ser liberada. Ô, Então, Celina, pode. Não, é ô, assim. E aí é isso. Quando a gente chega nessa baliza, nessa aceitação, chegando à neutralidade e até a aceitação, quando vocês começarem a se desapegarem dessas energias que são contidas de baixíssima frequência nas notícias da televisão, e você entende em um nível que aquilo que você não precisa mais, nossa, meu Deus do céu, você você alcançou um patamar na qual o próximo passo é exatamente o amor. Você se desapega da necessidade de se conectar com aquelas energias, ficar com esses eventos que ocorrem por aí. Então, ô, assim, vocês começarem a perceber essa, ter essa percepção e, e se afastar. Muitos de nós estamos mais ou menos nesse processo. Você vai perceber que sua frequência vai se estabilizar e aí você pode crescer para o amor. Então, assim, é uma baliza. Da mesma maneira que, assim, certos impropérios que as pessoas falam sem pensar e vai para aquele lugar,
é um sentimento, é uma sensação que a gente tem interna. Quando a gente chega, em qualquer que seja o evento que ocorra, e você simplesmente entende que aquilo era o que poderia acontecer, dado o fato de que aquela energia só pode trazer eventos relativos àquela faixa de frequência. Então, uma das coisas que assim a gente percebe que se elevou é quando você deixa de quando você deixa de se desapega dessas energias, invariavelmente trazem medo, ódio, raiva. Quando você começa a ver as coisas de uma maneira muito mais clara, precisa, você vê desapegada, tenha certeza que você está muito próximo de chegar a um estágio próximo à quinta dimensão, ou ultrapassar ela. Só para acrescentar, Celina, o que você estava falando aí, né? O quanto, né, cada um de nós é responsável, né, por essa frequência, né, planetária, porque em algum momento essa energia que a gente gera através dos nossos pensamentos, das nossas ações, quando vai se acumulando, né, junto com os milhares de pensamentos e frequências parecidas, em algum momento vai ter que se colapsar isso. E é por isso que ele fala, né, que os furacões, né, as tempestades, que a natureza em si, muitas vezes a gente acha que é castigo de Deus, mas na verdade são nossos pensamentos que está fazendo com que chegue a um ponto que essa frequência precisa, porque o planeta ele precisa ter uma estabilidade, né? Então, para poder criar essa estabilidade no planeta, aí em algum momento isso colapsa e aí vem dessas formas, né? Que aí a gente sabe que a natureza vem com tudo, mas vem com tudo como um meio hábil de poder estabilizar o controle no próprio planeta, porque senão ele perde a estabilidade e não pode perder, né? É só isso que eu queria acrescentar. É, do que a Celina falou, né? Tudo se resume à energia. O Criador, ele é energia. Então, não tem jeito. O que você vibrar é o que você vai atrair. Se é uma topada, se é um acidente, se é bater o carro, se é cair, não importa. Se é morrer, você atraiu. Isso é atração. Literalmente é só isso, o universo. É, duas coisas. Primeiro, eu queria falar para a Helenice, ela fez aquela pergunta lá sobre a maldade, né? Helenice, a maldade, isso é um conceito humano, tá? Maldade é um conceito humano. O mal, o bem e o mal é um conceito humano. Isso é baseado porque o homem criou o pecado, né? A religião criou o pecado, essas coisas. Então, Deus, a consciência, ele não vê, ele não sabe que existe isso, ele não enxerga essas coisas, porque ele é puro amor. Ele só enxerga amor, só dispensa amor e ama a todos. Mesmo o estuprador, mesmo o malfeitor, o ditador, o assassino, ele ama a todos. A frequência dele é amor, tá? Maldade só existe no conceito humano. Não, isso não faz parte do divino. Não mesmo, tá? Ele não julga. Nós é que fazemos Também não. isso, ele não julga. É. Por isso ele aceita E todos como são. isso. E a outra coisa é o que o Mário falou, né? Que ele estava falando lá atrás sobre os dois filhos e o pai, né? Essa coisa da família e tal. Eu estava lembrando, Mário, da parábola do filho pródigo, né? De que o pai, o filho que não era o pródigo, né? Que estava em casa, ele ficou enciumado com o filho pródigo, né? Com o irmão que voltou. Mas o pai,
tratou o filho pródigo com o mesmo amor que ele tratava o filho, né, que estava em casa. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte: as escolhas, né, independente de amar mais um ou ao outro, né, a alma, ela está aqui para aprender com os altos e baixos das suas experiências em vida, na existência. E eu não vou nem citar aqui o que ele carrega, né, das encarnações anteriores, né, os karmas. Então, a alma sempre vai evoluir e vai chegar um momento, né, na carta 8, na segunda página, ele diz assim, que vai chegar um momento em que a psique ela vai perceber que existe alguma coisa a mais e ela vai começar a se incomodar e vai renegar o ego, os impulsos egóicos, né, em detrimento dos impulsos da alma, que é o impulso do amor. Então, Ops. nessa queda de braço aí, né, a psique, ela decide com o apoio da alma, né, e a alma vai evoluindo, mas é sempre uma escolha do indivíduo, né, da alma que está em Então, evolução. e aí por isso que eu cheguei nessa conclusão, porque a partir daí ela vai ter que se libertar de todos os sentimentos negativos do ego que são humanos, né? Exatamente. Ela Então, decide não mais, né, servir não aos são impulsos sentimentos egóicos, ceder. divinos, não são sentimentos Exatamente. divinos. Para se iluminar, o que que ela tem que fazer? Se despir de todos os sentimentos negativos próprios do ego, que se manifesta dessa forma, em forma humana. Então, por Exato. isso que eu cheguei a essa conclusão. Não é o pai que cria o mal, é o ser no seu ego que vem e cria todos aqueles sentimentos negativos, É. não é? Mas, ó, E o pai mas assim, não só para julga, o esclarecer pai mesmo. deixa. É, Aí só diz só para assim, esclarecer. Só para só para esclarecer, concluir, eu pergunto não você. existe o mal, tá? Não existe o mal, nem existe o bem. Existem ações, né, e reações. Sim, Causa e que efeito. eu, Causa e efeito. que eu denomino de mal, é só isso, ação negativas do Certo, ego, né? Que certo, faz certo. o quê? Entendi. Mal para as outras pessoas, mata, isso é mal. Então, por isso que eu considero mal. E aí, perdi. Então, eu acho assim, se ele tem que se despir desses sentimentos para se iluminar, isso não é do Deus, não é divino. Foi criado pelo ego humano, ele vem aqui, ele aprende, ele tem todas as experiências, tá? Mas ele pode, por isso que alguns têm um ego mais violento, que faz muito mais coisas agressivas aos seus próximos, e outros não, fazem coisas mais julgando, criticando, mas não chegando a extremos, né, de maldade. Então é isso, por isso Mas que você eu lembra, interpretei dessa forma. mas você lembra que Cristo explica que isso é a experiência daquela alma, naquele Sim, momento da vida da existência dele, tá? sim, mas não é tudo o que a gente pensa, a gente não cria para a gente. Como Sim, até o Mário com estava falando, certeza. a nossa consciência, né, que pode criar um terremoto, né, se a gente entra Sim, nesse patamar de energia. Então, sim. nós somos responsáveis por esses Ah, sim, sentimentos com certeza, negativos. Não dá para com atribuir a Deus certeza. que ele também fez o mal, que fez sentimentos É, negativos. Pelo menos na minha visão, na minha interpretação. Na Estava carta tentando achar a 6, frase aqui que ele fala aqui, a única, porque eu fiz uns resumos e eu anotei, mas não estou achando. Aqui, aqui achei. na carta 6, ó, página 207, ele diz que é o Aqui. indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida ao dar ao impulso do ego pleno controle de sua personalidade, sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. Então, e É o aqui homem também, mesmo, né? É o indivíduo. como ele diz aqui, compreendi que o pai, consciência criativa, era o trabalhador e que ele era o eterno e infinito e nada, nada, exceto a mente humana,
poderia impedir que ele fizesse o seu trabalho. Então, olha o Exatamente. poder da mente humana. Pode impedir que o pai faça o seu trabalho. Então, é nisso que eu Exatamente. não quero, pelo menos, não me atribuir que o mal também vem de Deus. Não, o mal não vem do pai. Ah, tá. Perfeito. Você entendeu? Perfeito. Entendi. Sentido só. Mas no sentido amplo de tudo isso, quando ele fala na carta 5 sobre os horrores inomináveis, é que a gente imagina um aquário. Tudo que acontece está dentro do aquário. Tudo que Sim, existe no universo é o amor, é o Pai, e mesmo o que a gente chama de horror, que a gente chama de mal, na verdade é uma ilusão. Mas essa ilusão é criada justamente para que a gente possa ver o que é real. Então a gente sente dor, né? Sente incômodo, é o corpo físico, mas isso é a nossa, como é que fala? Identificação. Percepção? Identificação. Quando a gente fica identificado com o corpo, a gente pensa que é o corpo, mas não é. Tanto que quando a gente desencarna, você pode pegar a faca, ficar esfaqueando o corpo, ele não vai nem se mexer, porque a gente não está mais lá. É como bater numa pedra ou chutar cachorro morto. Isso é identificação. Quando a gente se desidentifica, a gente se liberta de tudo que o ego pretende, né, de bem e de bom para nós. Mas é só a pretensão dele. Quando o Rodrigues leu aí na página 207, o ego não tem essa percepção. O ego é divino, mas ele não faz nada de divino, porque ele não foi criado para isso. O martelo foi feito para bater nas coisas. Você não pega o martelo para serrar a madeira. Mas se você quiser quebrar madeira, você pode pegar o martelo. O bom uso do martelo é martelar prego. Esse é o bom uso dele. Mas você pode jogar numa janela, você pode bater, matar uma pessoa com martelo. É, é uma ferramenta, é só isso. É uma ferramenta divina, é uma criação divina, mas não sabe o que faz. Agora, o que o Rodrigues leu aí na página 207 é o homem quem utiliza essa ferramenta. Quando a gente utiliza de uma forma negativa, errônea, perversa, essa perversidade é nossa, mas que também está dentro do Pai. Não tem jeito, está tudo no aquário. sim. Ah, nós somos divinos, então, E o aquário aí, atitude leia-se tem. Só que consciência não pode ser. divina. Oi? E o aquário, né? Leia-se consciência divina. Tudo que está dentro da consciência divina. É. E no âmbito geral da coisa, consciência universal. Mas para iluminar, Ah, tem sim, que para se iluminar livrar você precisa saber usar o martelo de maneira correta. de E cada se vez que você pega o eliminar. martelo e joga numa janela, é causa e efeito para colher um fruto amargo. Vai E ter que agora a E o gente voltar. já tem um martelo, manual, né? Aí já e tem o um manual para martelo, saber usar esse martelo aí, né? É, e o martelo aí, né, Roberto? E o martelo aí é a mente. martelo, serrote, bisturi, arma de fogo. Qualquer O ferramenta. que que Tudo você vai vai na fazer com a mente. sua mente, né? É isso. Podemos parar por hoje para continuar amanhã? Uhum. Sim. É, tu botou fogo botou lenha no fogo, Fui esse apagar a negócio, fogueira com gasolina? É, Então tá bom. Então amanhã negócio é a página saiu aí para todo 88. lado. É. Ainda bem que todo mundo participou, né? Todo mundo Foi falou, todo ótimo, mundo foi Tem que ótimo, foi participar. ótimo. Tem foi que ótimo. participar. Solange, Ana diga onde Lúcia? você ficou. Solange, diga qual foi o parágrafo que você ficou. Tá na página 88, segundo parágrafo. Nós vamos começar. Ah, vamos Independente. começar do primeiro ali, Até, né? Pode ser a sua natureza. Até a Ana Lúcia, no Começar a silêncio sua dela, ela natureza. participou hoje. Ok. Joana, Oi, sim. Rodrigues.
Obrigada. Eu estou dizendo, até a Ana Lúcia, no silêncio dela, participou bem hoje. É. Já até foi, já. Tá certo aí. Tchau. Bom descanso. Tá, Tchau, Muito pessoal. bom. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Tchau. Tchau. Até amanhã, Ana. Hasta amanhã.